Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. O Santa Cruz que já se encontra em Teresina, torcedor. Pois é, e vai fazer um treino daqui a pouquinho, tá? Às 15 horas. O Santa Cruz faz 2 treinos em Teresina, né? No ambiente do jogo, né? No estado do jogo, né? E aí, o treinamento nesta sexta-feira, 15 horas. E o treinamento do sábado pela manhã. Ou seja, o Santa Cruz adiantou a sua viagem até pela questão de adaptação climática, torcedor. Santa Cruz vai ter um outro obstáculo, além do time do Altos, que é o clima do jogo, né? A perspectiva é de 35 graus no horário do jogo, 18 horas, 6 da noite. Ou seja, esse outro obstáculo, né? Além do bom time do Altos. Algumas coisas a gente vai falar aqui, torcedor, sobre o salário dos atletas, tá? Renovação de jogador importante do atual elenco e eu vou dar a minha opinião. Mas antes eu quero que vocês também participem com a gente aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando o sininho das notificações. Comenta aqui, torcedor, é muito importante o seu comentário para a gente debater, né? Para a gente papear sobre esse jogão entre Santa Cruz e Altos, né? Daqui a 2 dias, nesse próximo domingo, 18 horas. Então é muito importante se deixar o seu like. Aqui, ó, está passando os nossos patrocinadores, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Lembrando, torcedor, neste sábado tem um papo muito bom com Raniel, tá? A gente vai entrevistar o Raniel. E aí, torcedor, manda já sugestão de pergunta pra gente aqui. O Raniel, que inclusive vai sim voltar pro Santa Cruz, ele já confessou isso, já abertamente, em todas as entrevistas. Confessou pra mim também, no último jogo que a gente esteve junto dentro do Sergipe. E aí vamos debater, né, sobre essa volta por cima que o Raniel deu. Um papo muito bom, tá? Neste sábado. Fica com a gente aqui acompanhando nossas redes sociais, que a gente vai divulgar o horário no nosso Instagram. Mas é sábado, torcedor, o papo com o Raniel. Imperdível, tá bom? Nossos patrocinadores está passando aqui, né? Aqui embaixo da nossa tela. Aqui, ó, bolachas da Vovó Vera, torcedor. Você assistiu o Cash Coral, aí o vídeo do Cash Coral, comendo as bolachinhas da Vovó Vera. Tem doces, salgadas, tem o biscoito tareco também da Vovó Vera, todas tipo Maragogi. E aqui, ó, para você ir com qualidade, com conforto nos pés, para Teresina, passa na Pé-Point antes, garante que você está Havaiana e Grendene. Tem 2 endereços, Água Fria, coladinho com o mercado de Água Fria, e em Afogados, na Rua São Miguel, colado com o cartório de Afogados, torcedor. Deixa eu dar uma outra informação aqui, tá? Tem os bolões da Independência. Bolão da Independência, torcedor, não fique de fora. Os melhores bolões tá aqui, ó, na Loteria da Encruzilhada, a Loteria da Cinderela. Tem o WhatsApp aqui, ó. Já vai aqui, já fala no WhatsApp para você ficar por dentro desses bolões, torcedor. Então, ó, bolão da Independência, da Loteria Encruzilhada, a Loteria da Cinderela. Vamos embora. Antes da gente, inclusive a gente teve ontem, tá? A gente transmitiu ao vivo a coletiva do treinador Marcelo Cabo e fizemos 2 perguntas, torcedor, que a gente vem sempre ouvindo, né? E vendo alguns comentários do torcedor do Santa, mandando pra gente, tanto no nosso canal quanto no nosso Instagram, sobre essa oscilação do time do Santa Cruz no campeonato. Por exemplo, no campeonato e na partida, né? O Santa Cruz não consegue manter um nível de performance bem nos 2 tempos. Ou o Santa Cruz faz um bom primeiro tempo, ou o Santa Cruz faz um bom segundo tempo.
com isso, né, um desses 2 tempos são terríveis. Por exemplo, no jogo contra o Sergipe, lá, o Santa Cruz foi mal no primeiro tempo e melhorou no segundo tempo. Não foi um bom segundo tempo, mas melhorou. No jogo contra o Sergipe aqui, o Santa Cruz oscilou nos 2 tempos. Contra o Altos, o Santa Cruz fez um primeiro tempo terrível e um segundo tempo muito bom, tá? Eu considero um segundo tempo muito bom. E isso foi a tônica do Santa Cruz durante toda a primeira fase. Quem não se lembra, né? Na estreia do campeonato contra o 13 lá, o Santa Cruz fez um primeiro tempo horroroso, onde o Felipe Alves foi o protagonista daquele jogo. E no segundo tempo melhorou. Tanto é que o Santa Cruz fez o gol no segundo tempo. Ou seja, essa foi uma das nossas perguntas. Por que a gente perguntou isso, torcedor? Porque nesse jogo contra o Altos agora, vai ser preciso o Santa Cruz estar ligado e bem os 2 tempos, se quiser se classificar. Vai ter que estar bem os 2 tempos. E a outra pergunta foi sobre uma questão de clima, sobre a importância do jogo, que esse jogo é muito importante para o Santa Cruz e para os funcionários, porque imagina, torcedor, vão até bater na madeira aqui, tá? Se o Santa Cruz for eliminado, o Santa Cruz só joga em janeiro. Como é que vai ficar a situação do clube? Dos funcionários que lá estão, que depende dessa partida aí, tá? Então, a gente passou essa responsabilidade, já sabida, lógico, né, pelo treinador Marcelo Cabo, mas não cabe nada, não cabe muito, né, pra gente, a gente cutucar um pouquinho mais, pra gente incentivar um pouco mais. E aí a gente fez essas 2 perguntas e vocês vão assistir o que o Marcelo Cabo falou nessas 2 perguntas, né, que eu fiz pro treinador Marcelo Cabo, torcedor. A gente já falou, né, sobre o time. O Santa Cruz não tem nenhuma baixa clínica. O Santa Cruz vai completo, né, com tudo que tem direito. Alguns jogadores com algumas questões físicas ainda, no caso do Ariel. O Renato não está 100%, mas está ali, né, 75% a 80%. No último jogo, para mim, ele foi um dos melhores, embora tenha perdido um gol, tá? Eu só achei que o Renato perdeu um gol, que foi aquele que o William Alves escorou e ele deu um carrinho que a bola saiu para a linha de fundo, pela linha de fundo. O de voleio eu não considero perca de gol, porque ali, em todo time, aquilo ali era gol. Mas como é o Santa Cruz, tudo é mais difícil, né? Então ali eu não considero gol perdido. E aí o treinador, ele tem tem opções para fazer no time do Santa. E tem que mudar, tá? Se quiser se classificar, tem que mudar. E aqui eu já dou um recado ao treinador Marcelo Cabo, ao presidente Bruno Rodrigues, vice-presidente Marco Benevides, quem esteja participando da diretoria do Santa Cruz. É bom identificar quem não quer viajar. Quem não quiser viajar, não viaja. Isso é jogo para o jogador deixar a alma, deixar o coração, deixar tudo dentro de campo. Então quem tiver com beicinho, quem tiver com biquinho, fica aqui em Recife. Não viaja. Quem viajar tem que voltar com a classificação. Porque, torcedor, perder, ganhar, empatar faz parte. É futebol. Mas o problema é como se perde e como se empata. O torcedor do Santa Cruz não é besta. Ele sabe muito bem quem está fazendo corpo mole, quem está com beicinho, quem está aí com biquinho, fazendo blá 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 em redes sociais, blá 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 em imprensa. O torcedor sabe, o torcedor não é besta. Então, quem não quiser viajar, não viaje. Porque se der alguma merda nesse jogo, queira Deus que não dê, na segunda-feira todo mundo vai pegar o avião e vai embora. E o clube fica, o torcedor fica. Então só tem que viajar quem tiver com espírito de luta, espírito de guerra, tá bom? Perder, ganhar, empatar faz parte, mas o problema é como se perde e como se ganha. E como se empata. A gente tá aqui ligado em todo mundo, tá? Isso aqui é outro recado, tá bom? Outra coisa, torcedor, os salários dos atletas foram pagos, tá bom? O salário dos atletas foram pagos, o Santa Cruz viaja para Teresina com os salários rigorosamente em dia. Já foi inclusive estabelecido um valor de premiação em caso de acesso, que vai passar de R$1 milhão. Tem alguns empresários também, tá? Essa notícia extraoficial, a gente colheu algumas fontes aí, que é provável,
ter bicho por vitória nesse jogo agora diante do Alt. Aliás, bicho por classificação, tá? Tem alguns empresários tricolores que estão se movimentando para dar esse incremento a mais aí, esse ingrediente para que o Santa Cruz consiga essa classificação. Eu ouvindo, né, e apurando algumas coisas lá, vinda de Teresina, é provável que o público, né, gire em torno de 800 a 1.000 torcedores. Tem uma grande mobilização na cidade. Inclusive o presidente do Alt, ele está estudando colocar 5 ou 6 ônibus para buscar o torcedor lá em Alt, porque o Alt ele joga em Teresina, ele não joga lá na cidade de Alt. E aí o presidente do Alt, o senhor Varton Lacerda, tá? Gente da melhor qualidade, ele está estudando colocar 5, 6 ônibus para o torcedor de Alt ir assistir esse jogo. Tem mais também algumas pessoas que devem assistir, né? Torcedores do River, do Flamengo, do Piauí, assistir, até porque o jogo é na capital, é em Teresina mesmo, na capital do Piauí, e assistir esse jogo. Então cerca de 800 mil pessoas devem ir para o estádio junto com o torcedor do Santa, tá? O Santa Cruz tem, por lei, 250 ingressos, porque a capacidade do estádio liberada é de 2.500 pessoas. Mas a depender da quantidade de vendas de ingressos do torcedor do Santa, o presidente Varton Lacerda tinha me confirmado na semana passada que ia liberar sim mais ingressos para o Santa Cruz. Então assim, a gente está esperando, né, cerca de 1.000 pessoas lá, 1.100 pessoas, onde aí tenha 400, 500 torcedores do Santa e os demais torcedores do Alt. Coisa que não se via há muito tempo nesse estádio Lindolfo Monteiro, porque a média de público do Alt é 175 torcedores. Então, o jogo, né, o jogo pede isso, né, um jogo decisivo, e aí o torcedor do Santa Cruz vai sim comparecer, o torcedor do Alt também vai sim comparecer. Não vai comparecer em grande número o torcedor do Santa, porque a distância também, né, tem caravana, inclusive, que está saindo hoje de Recife, tem alguns que estão saindo amanhã pela manhã no sábado, ou seja, tem movimentação aí, tá? Mas o Santa Cruz não vai ficar só, não vai estar só. Em hipótese alguma, onde o Santa Cruz for jogar, o Santa Cruz vai ter torcedor. E aí, né, os destaques, né, do time do Alt, a gente já sabe, o Wesley, o Negueba, o Esquerdinha, tem alguns, o Jonatas também, alguns bons jogadores nesse time do Alt que o Santa Cruz tem que estar ligado o tempo todo. Ó, torcedor, tem informação, tá? Jogador importante do elenco renovou o contrato até dezembro de 2026. Aqui, ó, trata-se do Balotelli. E aí eu tenho a minha opinião, torcedor. Eu não renovaria nesse exato momento com ninguém desse elenco do Santa. Eu esperava terminar o campeonato. E aí, caso o Santa Cruz subisse para a Série C, aí sim se fazia uma lista para ver quem renovava desse elenco. Caso contrário, o torcedor não subindo para a Série C, mandava todo mundo embora. Eu sou pé da vida com o elenco perdedor. Não sei vocês, tá? Mas eu sou pé da vida com o elenco perdedor. Talvez uma das coisas que culminou tanto com esses insucessos do Santa é de estar sempre renovando contrato com jogadores perdedores. Ah, mas ele foi bem, ele fez boas partidas, mas perdeu. O problema, torcedor, não é como começa, é como termina. Então é minha opinião, tá? Ah, o Balotelli é bom jogador? É. O Israel, o que não tá nem jogando, tá? Esse aí sim merece renovar, porque não tá participando. Se subir, se não subir, o Israel não tem nada a ver com isso. Mas o William Júnior, Giovani, é bom jogador? É. Tá contribuindo, contribuiu com algumas vitórias? Contribuiu. Mas não subiu, não ganhou nada, então manda embora. Manda embora. Quem for perdedor tem que sair. É minha opinião, tá bom? Se vocês acham diferente, deixa o teu comentário aqui. Mas o Balotelli renovou. Eu não renovaria, esperava terminar o campeonato. Pra aí sim, né? O Santa Cruz tem que parar com isso, de estar fazendo as coisas contando com o ovo no fiofó da galinha. Então, clube grande, clube de torcida, clube de massa, tem que ter sempre vencedores, tá? Então, essa é minha
opinião. Mas agora vamos passar aí para o treinador Marcelo Cabo, onde ele vai falar essas duas perguntas que a gente perguntou. Na tela, o treinador Marcelo Cabo. Marcelo, boa tarde. Diego Gondim, do Cais Coral. Ô Marcelo, vem sendo uma tônica da sua equipe, desde o primeiro jogo contra o 13 em Campina Grande, não manter a performance durante os 90 minutos. Ou joga bem o primeiro tempo, ou joga bem o segundo tempo. E não consegue manter essa performance durante todos os 90 minutos. No jogo contra o Altos agora, ultimamente, foi assim também. No primeiro tempo foi abaixo, no segundo tempo melhorou. O que se dá para essa oscilação dentro da partida da sua equipe? Diego, eu acho que a gente o segundo tempo nós fomos soberanos, né? E o primeiro tempo nós oscilamos, porque claro que você faz uma coletiva pós-jogo, você tem uma ótica do jogo, depois você vê o jogo com calma, vê os recortes. Eu te digo que o primeiro tempo também a gente jogou bem até os 20 minutos. A gente jogou muito bem até os 20 minutos. Então, assim, a primeira metade do primeiro tempo nós jogamos muito bem, fizemos 1-0, tivemos o controle do jogo, oportunidade de ampliar. Até então eles tinham chegado 2 vezes com 2 bolas paradas, uma foi o lateral, a outra foi o escanteio. E aí sim, na segunda metade do segundo tempo, eles criaram volume no meio campo, ganharam mais território no meio campo e assim, a segunda metade do primeiro tempo eles foram melhor que a gente. Mas a gente dividiu o jogo em 4 quartos, a gente foi melhor em 3 quartos do jogo. Então assim, a gente sempre trabalha para que a gente tenha a performance nos 2 tempos ou até nos 4 quartos, né? Mas a gente tem que entender que também tem um adversário que analisa, que estuda, que tem suas qualidades também. Por mais que a gente estudou tudo do adversário, conseguimos bloquear boa parte do adversário daquilo que a gente estudou, mas eles também têm um atributo. Nós não pegamos uma equipe qualquer. Uma equipe que ficou 13 jogos invicta, uma equipe que ganhou 2 vezes na Copa do Nordeste, 2 equipes de Série A. Então é que nem eu falei na minha coletiva, pegamos uma equipe muito bem trabalhada, que tem boa qualidade, e você ser soberano em 3 quartos do jogo, eu acho que a gente agora tem que buscar ser soberano nos 4 quartos do jogo. Empate. Sou novamente aqui. Esse jogo agora, né, é o jogo da vida do Santa Cruz, né, é o jogo da vida dos funcionários, é o jogo da vida do Santa Cruz também, porque caso o Santa Cruz seja desclassificado, só volta a jogar em janeiro de 2026 e é o último jogo, tem que dar a vida. Sobre o jogo do próximo domingo, né, a projeção é que lá no estádio esteja fazendo 36 graus no horário do jogo, além do campo ruim. Além da dificuldade que é o time do Alto, que é um bom time, todo mundo sabe, essas dificuldades também, né, climáticas. O que é que você está fazendo aí? Já falou com o elenco sobre essas dificuldades também? Como é que está essa sua preparação? Diego, eu acho que dentro da própria competição, nós já nos deparamos com esse tipo de cenário, correto? Nós tivemos um cenário parecido contra o Souza, fomos lá e vencemos, jogando bem. Nós tivemos um cenário parecido contra o Central, ele falando de 2 boas equipes, uma classificou, a outra não. Até então, quando a gente enfrentou o Souza fora, era o atual campeão paraibano, um sério candidato à classificação. Fomos lá, vencemos com esse cenário. Fomos pegar o Central, que eu até falei na época, ainda era o primeiro turno, eu falei que era uma equipe diferente da do estadual. Pegamos a adversidade do campo, pegamos tudo, fizemos um grande jogo e vencemos. Então a gente já se deparou com esse tipo de cenário. Temperatura alta, um campo não adequado, como é o campo da Arena, e a gente já se deparou com esse tipo de cenário e tivemos uma boa performance e resultado. E é isso que a gente vai buscar nesse próximo jogo. Claro que a gente já conversou sobre a circunstância do jogo, muda muito do jogo da Arena. São circunstâncias de jogo. A gente vai precisar estar mais concentrado, a gente vai precisar um nível de competitividade alto, a gente vai precisar transpirar mais, competir mais e estar concentrado a todo momento. Porque é um campo um pouco mais estreito na sua dimensão, um gramado não muito bom para a prática do futebol, a bola fica muito viva e também uma temperatura alta. E a gente está tomando todos os cuidados, nós vamos treinar lá 2 treinamentos de sexta e de sábado, para que a gente possa fazer uma melhor ambientação, uma melhor climatização, dadas as circunstâncias que a gente vai pegar. E te digo uma coisa, a gente precisa iniciar o jogo com nível de concentração alto e ter uma adaptação à circunstância do jogo muito rápida.
para que a gente não possa ser surpreendido por nenhum desses fatores para o jogo. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.